Fala, empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Aqui a gente traz o time da Widologos e alguns convidados para falar sobre vendas, marketing e gestão. E hoje o tema do podcast é: o cliente tem sempre razão? Tudo isso diretamente da maior agência de design do Brasil. Hoje está aqui comigo a Tereza. Fala, pessoal, tudo bom? E o João Cardoso, que é head de atendimento da Widologos. E aí, pessoal, tudo bom? Cara, não importa quanto você treina ou seja treinado, sempre vai ter aquele cliente que não está num dia bom ou que resolveu descontar tudo na empresa, ou até mesmo ele não está satisfeito de fato com o atendimento ou com o serviço que você está prestando. Essa situação pode ter duas vertentes. Ou você se estressa junto com o cliente, ou você cria uma oportunidade para se aperfeiçoar, treinar, transformar esse problema em uma solução, em uma oportunidade de melhoria. Como é que a gente trata isso na Widologos? Então, a gente tem essa máxima, né, que é o tema de hoje, que o cliente tem sempre razão. Mas na prática, vocês acham que é assim que funciona mesmo? Não, com certeza não. Obviamente, existem clientes que não têm razão. Acho que qualquer negócio pode lidar com esse tipo de problema. Existem clientes que podem trazer problemas em qualquer negócio, em qualquer empresa, de qualquer tipo de produto e serviço. E na Widologos não é diferente. Na maioria das vezes, o cliente tem razão, sim. Mesmo que você ache que ele não tenha razão, ele vai estar apresentando um ponto onde ele acha que ele está certo, e você precisa entender se ele está certo ou não, e, se não tiver, explicar para ele como é que é a situação certa. E é bem interessante porque a razão é na visão do cliente, né? Então, na visão do cliente, ele tem a razão dele. Não quer dizer que ele esteja certo na visão da empresa, contratualmente ou tudo mais. Exatamente. Cabe ao time de atendimento saber lidar com esse tipo de situação e entender qual que é a razão do cliente e saber por que ele chegou naquela razão. É bem simples de se entender, porque a gente enfrenta normalmente quando em casos de problema o cliente está 100% certo de que ele tem total razão sobre aquele assunto. É muito importante saber escutar, principalmente, e entender como é que ele chegou naquela conclusão. Acho que a escuta ativa aí é uma chave importante, porque a gente tem que entender que a gente sempre não vai conseguir agradar todo mundo, né? Qualquer negócio, serviço, produto que você ofereça, você não vai conseguir ser uma E se unanimidade. você tentar ser, você vai acabar com o teu negócio. Não existe negócio que agrade a todos. Então a gente parte aí desse princípio, porque acho que o empreendedor que está começando, ele quer oferecer a melhor experiência, o melhor produto, o melhor serviço e vai fazer de tudo para isso, mas vai ter aquela porcentagem lá de cliente que não vai estar satisfeito. Então, eu acho que encarar isso com naturalidade é o primeiro passo, porque você sai da posição de defensiva, né? Você sai da posição da empresa que está se defendendo para estar na posição da empresa que está querendo ajudar, né? Seja qual for a situação. Acho E aí que a é o gente pode primeiro separar em passo. dois momentos, né? O momento do eu estou começando o negócio, então é muito importante você definir bem o seu público-alvo, qual o seu consumidor ideal, porque no início normalmente a gente quer atender todo mundo, faz qualquer coisa, e aí você começa pela linha torta. E o outro é você já tem um negócio, já está atendendo, e como que você pode fazer para melhorar o seu atendimento e personalizar ele para cada cliente. Sim, legal. E aí, em qualquer empresa, como a gente tá falando, vai ter o cliente que não vai estar satisfeito, ou que ele vai dar um jeito de reclamar de alguma coisa, porque ele está trazendo um problema pessoal, profissional, para aquele momento, ele já está estressado com outras coisas, ou realmente o serviço não atendeu as expectativas dele. E aí, como que você, lá no Widologos, João, você orienta seu time para quebrar isso e contornar essa situação? Reclamação é oportunidade. Vocês precisam entender isso. Isso é basicamente regra inicial quando você está lidando com um problema dentro da sua empresa. Qualquer reclamação, qualquer problema que seja apontado para você pelos seus clientes é uma oportunidade para você pegar aquilo e melhorar. Quando é apresentado um problema pra gente, o primeiro passo é entender o que está acontecendo. Muitas das empresas não conseguem resolver problemas porque elas não se dão o simples trabalho de escutar o cliente. Às vezes, você está tão acostumado a lidar com um tipo de problema que quando chega mais um, você acha que é a mesma situação que você já teve que lidar 200 vezes anteriormente. Mas não é. É um cliente com um problema totalmente novo que você acaba tratando de uma forma totalmente errada. Para você foi repetido, né? Para aquele cliente é a primeira vez. Exatamente. Né? E às vezes nem é o mesmo problema. A gente não se dá o trabalho de escutar o suficiente a ponto de identificar se é o mesmo problema, sabe? Isso acontece em todos os lugares. Isso é um erro que todo mundo pode cometer e normalmente você vai. Se você acha que você não vai cometer o erro de não entender o seu cliente, você está se enganando. Porque você precisa de prática para isso. Você pode escutar 500 vezes o mesmo problema que na 501, que eu não sei falar, 50ª, primeira, você pode simplesmente estar lidando com o mesmo problema com um finalzinho diferente. E ele vai ser um novo problema para você aprender, sabe?
para você lidar com qualquer tipo de solicitação que aconteça para você, você tem que escutar o teu cliente. Prioritariamente. Várias vezes, João, o cliente ele entra em contato com a gente de uma forma estressada, rude. Como é que você trata isso lá dentro? É simples, você não pode ser rude como o cliente está sendo com você. Não importa o que esteja sendo falado para você do outro lado da linha, ou do outro lado do canal de atendimento, ou até pessoalmente na sua cara, você nunca pode ser rude pelo cliente. Isso é fato para qualquer âmbito de atendimento de qualquer lugar, tá? Não trate o cliente da forma que ele está te tratando, se essa forma for negativa, tá? Se você cai nesse erro, você está simplesmente criando uma briga dentro do teu local de trabalho, dentro da imagem que a tua empresa está passando pelo cliente. Então, basicamente, escuta, não importa o que esteja sendo falado, escuta, absorve, entende, pega o xingamento, se for um xingamento, joga para fora, não deixa isso entrar dentro do seu coraçãozinho e tenta entender por que ele tá te xingando. Ninguém xinga à toa. Ninguém vai te xingar à toa, ninguém vai reclamar à toa. Você precisa entender o que está sendo falado, mas você tem que entender calmo, porque se você entrar na briga, se você se desesperar, se você chorar, se você gritar de volta, o problema não vai ser resolvido nem por você nem por ninguém. Vai tudo por água abaixo. Uma dica que eu dou para os empreendedores é: não entra no mesmo nível do cliente, mas tenta entrar na mesma energia. Não adianta o cliente entrar com você, começar xingando e você com aquela paz, aquela calma, vai deixar ele mais irritado. Então, se ele está numa energia alta, vai na energia alta com ele. Não é xingando, mas eu tô entendendo, vamos lá, me conta mais. E se ele tá entrando, cara, isso aqui tá tudo errado, e você, cara, eu vou te ajudar. Você entra na energia dele para ele entender que você tá na mesma vibe e que você vai conseguir ajudar ele. Sempre, a gente falou um pouco disso no último episódio, sempre assumindo a responsabilidade, trazendo a bola para você. Nunca deixa a bola com o cliente. Traz a bola para você, você vai resolver, você vai levar para o seu time, ou você vai tomar a decisão para marcar esse gol e para deixar o cliente satisfeito. E eu acho que é importante também, a gente pensa, o empreendedor dono do negócio, ele tem essa mentalidade, ele talvez seja a pessoa que mais queira ajudar, mas quando você tem uma equipe, assim como o seu cliente ele tem problemas fora dali, que ele acaba trazendo, a sua equipe pode acabar também trazendo essa carga, né? O atendimento, muitas vezes é estressante, porque você tem que lidar com situações diferentes o tempo É a todo, ponta, clientes né? Que tá ali com o cliente tá de direto. frente, exatamente. Então, quando você tem uma equipe, você precisa assegurar que a sua equipe também faça esse filtro, né? Porque somos todos humanos, no final das contas, temos as nossas cargas. E como você faz para garantir que a sua equipe consiga fazer esse filtro, João? Atendimento é 100% emocional. 100%. Eu sempre repeti isso, já conversei isso com o Gustavo algumas vezes antes. O time de atendimento da Uido Logos, e eu acho que, na verdade, qualquer atendimento é movido pela emoção. Porque se você está querendo fazer um atendimento bom, você tem que estar movido pelo sentimento de empatia, que é principal para você entender o que a pessoa está falando. Contornar sentimento é algo extremamente complicado. É muito difícil você conseguir manter a sua equipe em sintonia e essa sintonia ser de um sentimento bom para que você consiga atender o cliente bem. O ambiente de trabalho é importante, a maneira que você resolve, ajuda a sua equipe a resolver os seus problemas é importante. Você precisa manter uma harmonia onde literalmente qualquer probleminha pode virar um problema gigantesco para a equipe toda, caso ele seja absorvido de forma negativa pela pessoa errada, sabe? Manter o sentimento da equipe feliz, motivado, animado, principalmente com temos uma meta, temos alguma coisa para conseguir, temos alguma coisa para conquistar, eu acho que isso é essencial para atendimento, porque aí qualquer coisinha negativa que aconteça não é tão absorvido porque a gente está preocupado com o objetivo maior por trás. É uma coisa que é meio padrão na Uido Logos, no time de atendimento. O João até não pontuou aqui porque já é normal na Uido Logos, mas eu vejo em todas as empresas que eu dou mentoria, é que o time de atendimento se frustra muito quando eles não conseguem resolver os problemas, né? Então, ele não tem autoridade para resolver nada, ele fica tomando porrada e não pode resolver. Lá a gente tenta dar maior quantidade de autonomia para o time, né, João? E aí, com isso, vem uma coisa, o atendimento pode devolver para o cliente de uma forma mais tranquila, né? Não, realmente, você falou isso é tão normal pra gente agora que acabou nem se destacando entre esses pontos. O time todo, e não só o atendimento da Uido Logos, eu acho que todo mundo dentro da Uido Logos é treinado para ter uma autonomia muito grande para resolver qualquer coisa. Às vezes tem uma decisão maior e o Gustavo não tá lá. A gente se reúne e a gente consegue resolver aquilo, independente do Gustavo dar aval ou não, porque a gente tem autonomia suficiente para isso. Essa autonomia para os teus funcionários é essencial para que eles não precisem ficar agarrados a
uma resposta superior, Protocolos, né, exatamente, um fixos. processo engessado para conseguir resolver o problema do cliente. Porque lá no final das contas, para o cliente, isso não é problema dele. Ele precisa da solução. Ele não tá nem aí quantos passos vai ser tomado internamente dentro da empresa. Então, a gente dando autonomia para que a solução chegue logo no primeiro momento, só num chute, é normalmente garantia pra gente conseguir resolver um problema de forma mais fácil. A equipe, eu acho que é a alma do negócio, né? Eu acho que independente seja seu negócio online, físico, as pessoas sempre são o centro, seja no cliente, seja no time. Então, quando você vê as pessoas, você consegue lidar melhor com esse problema. Acho que até de forma individual, você como gestor, talvez tenha esse desafio também de entender que ainda que você tenha um processo seletivo onde você seleciona através de um perfil, cada membro do seu time é um membro diferente, né? Que vai tratar os problemas de uma maneira diferente. Com certeza. Pro cliente, é todo mundo a mesma pessoa. Sim. Todo mundo igual. Eles estão representando não a pessoa, estão representando a empresa. Uhum. Mas internamente é muito importante você conhecer o teu time de forma que você consiga fazer com que ele trabalhe de forma redondinha. Vai ter sempre um que tem uma qualidade nisso que consegue cobrir uma falha de uma outra pessoa, sabe? Quando você cria um processo para você conseguir adquirir membros que consigam cobrir a falha dos outros, teu time tá ficando de pouco em pouco mais redondinho, mais perfeito. Perfeição sempre é muito, sabe, difícil de ser alcançada. Vou falar quase impossível. Mas você conhecer o teu processo, você conhecer as qualidades do teu time, principalmente os defeitos dele, você consegue criar uma equipe que vá suprindo a necessidade um do outro. A gente faz um filtro no início, né? Dentro do processo seletivo da Wido Logos, uma das perguntas que eu faço sempre é: me dá um exemplo de um atendimento péssimo que você teve. E por que você classifica esse atendimento como péssimo? Aí a pessoa vai lá e responde. O péssimo é fácil. Aí depois eu pergunto: me dá um atendimento excelente que você teve e por que você classifica como excelente? Essa já é mais difícil, que as pessoas não lembram, né, de atendimentos bons. É mais difícil. E no final eu faço a última pergunta, na verdade são 3 perguntas, essas duas, e no final eu pergunto: qual a diferença entre um e o outro? Por que você escolheu isso, você classificou isso como ruim e esse como bom? O que tem de diferente entre esses dois? Para tentar ver se a pessoa está na mesma vibe que a gente. Porque se ele não tem a visão de o que é ruim e do que é bom, ele não pode trabalhar no nosso time, que é direcionado a trazer um atendimento excelente para o nosso cliente. Inclusive, um dos nossos processos internos é deixar aquele cliente falar com o mesmo atendimento do início ao fim, todas as vezes que ele contratar o Wido Logos. Porque se ele já teve uma boa experiência com aquele contato, né, é muito ruim você ficar ligando e falando com pessoas diferentes que não te conhecem. Quanto mais você conhecer o cliente, melhor. Então, a gente criou esse processo, não sei de qual ano, era desde o início, mas que se tornou uma regra. O cliente ele tem um ponto de contato dentro da empresa sempre. No time de vendas e no time de atendimento. Então, sempre que ele for comprar da gente, ele vai falar com a mesma pessoa, e sempre que ele tiver que resolver alguma questão no seu projeto, ele vai falar com a mesma pessoa. E aí, você falou de um ponto legal da gente destacar aqui, Gustavo, que é o processo seletivo, né? Você falou das 3 perguntas que você faz geralmente, e como vocês estão à frente desse processo seletivo para a equipe de atendimento na Wido Logos, o que é o principal ponto que vocês observam na hora de selecionar alguém para o time de atendimento? Tem um perfil comportamental, né, que é o gato, né? É a pessoa que é do relacionamento, que é de atendimento, que gosta de falar, né, João? Então, o João, você pode aprofundar esse assunto, mas o João sempre prioriza trazer alguém que se comunica muito bem, né? Obviamente, no atendimento, na entrevista, as pessoas estão muito nervosas, estão ali trêmulas e tal, mas ter essa habilidade de entender que o cara é um gato, né? Uma pessoa de relacionamento, eu acho que é o ponto principal que o João sempre busca. Basicamente, mesmo com nervosismo, dá pra você saber quando uma pessoa tá se comunicando bem ou mal. As perguntas que a gente faz, o processo seletivo da Wido Logos, na verdade, passa por várias etapas. São várias conversas, na verdade. E é justamente nessas conversas que a gente consegue entender se a pessoa sabe se comunicar ou não. Com nervosismo ou não, ela consegue falar da vida dela, das experiências profissionais que ela teve, de dificuldades e orgulhos que ela tem na vida. E tem muita gente que, mesmo nervosa, consegue ir lá dar um show e eu consigo sair entendendo exatamente o que a pessoa quer da vida dela. Mas tem gente que não tá nervosa e tá lá falando, e no final não consigo puxar informação nenhuma. Isso é gente que a gente não quer. Eu acho que ninguém tem que querer um profissional que tá num time de atendimento que não sabe se comunicar. Entender, escutar e principalmente replicar aquela informação. É muito importante você conversar num processo seletivo, e quando eu digo conversar é bater papo mesmo, para você conhecer aquela pessoa, pelo mínimo que seja, para justamente saber se aquela pessoa vai conseguir fazer a mesma coisa que seus clientes.
E eu acho que aí nesse ponto também da gente pode entender também como que você lida com a alta rotatividade dessa equipe, porque a equipe de atendimento, ela eu acho que é o desafio de várias empresas, né? É uma equipe que está sempre mudando muito nesse mercado. E como você mantém a mesma qualidade para todo mundo, sempre para atender bem sempre esses clientes. Tá, são 2 pontos. O principal é você tentar que a rotatividade dentro do seu time de atendimento não seja alta, né. Uhum. Eu acho que o objetivo principal tem que ser você manter uma equipe se você considera ela boa. Pra você manter uma equipe que não tenha essa rotatividade alta, você tem que estar sempre escutando seus funcionários, escutando as frustrações deles, incentivando eles, seja com premiações, seja literalmente mostrando que você tá vendo que eles estão fazendo um bom trabalho, sabe. O profissional que tá num time de atendimento, ele é visto no mercado como muito descartável. Empresas, por exemplo, que fazem telemarketing têm uma rotatividade absurda, absurda, que às vezes você, de um dia para o outro, de uma semana para o outro, uma equipe inteira já Foi foi trocada, dizimada, né? né? Então, o que a gente precisa é manter esses funcionários alegres, manter esses funcionários, como eu estava falando, sentimento é importante no atendimento, manter esses funcionários engajados e, principalmente, que eles visualizem que eles estejam fazendo um bom trabalho, caso eles estejam fazendo, sabe? É, Quando, infelizmente, essa rotatividade não consegue ser quebrada, e você continua tendo uma rotatividade alta, eu acho que o importante é que você tenha um treinamento alinhado. Não importa quem esteja entrando no teu time, ele tem que seguir o mesmo processo que pessoas que deram certo e continuaram lá estão seguindo. Na Idologos a gente faz isso. A nossa rotatividade já foi alta, hoje em dia não é mais, e o que a gente conseguiu é manter com quem entrasse a mesma gama de treinamentos e a mesma gama de resultados das pessoas que estavam fazendo um resultado bom anteriormente. Tudo isso com treinamento fechado, que foi montado depois de muito trabalho. Não é coisa fácil de se montar um treinamento assim, não. É porque você precisa aprender com seus erros. Você vai ver que talvez sejam coisas que não precisam ser mostradas e outras você precisa reforçar. Mas esse treinamento tem que estar fechadinho para que, não importa quem esteja entrando, seja alguém júnior, alguém sênior, tenha um treinamento base para que você consiga mostrar para aquela pessoa o que você quer dela efetivamente dentro do trabalho. Então, para você que está nos ouvindo, o processo seletivo nosso começa com a abertura da vaga em diversos canais online, grupo de Facebook, e-mail, grupos de faculdade. Então, a gente utiliza também empresa de RH. Então, geralmente, o líder da área vai lá, no caso de atendimento, o João abre as vagas. Depois ele faz uma primeira triagem, entrevista uma galera. Depois ele passa para um primeiro sócio, depois ele passa para um segundo sócio. Normalmente sou eu que faço a última entrevista. Então, passa por algumas etapas. Por que passa por essas etapas? Porque o João, no caso, a gente está falando de atendimento, ele está sentindo a dor primária. Então, provavelmente, ele aceitaria qualquer um que estivesse ali para resolver o problema. Não é assim, não. Esse é o comum. Depois, esse é o comum até de RH, né? Quando a pessoa ela abre a própria vaga, ela quer resolver aquele problema, né, o mais rápido possível. Então, ela acaba filtrando de uma certa forma. Quando passa por mais 2 etapas, por outras 2 pessoas, você consegue ter um filtro melhor, assim como a água. Você consegue ter um filtro melhor e ter uma água mais pura no final, você acertar mais. Então, a sua assertividade aumenta quando você consegue colocar mais etapas. Gustavo, mas só sou eu de sócio e eu mesmo preciso contratar. Beleza, você pode fazer a primeira entrevista e pede para um outro funcionário seu entrevistar a pessoa, não tem problema nenhum. No time de desenvolvimento da Idologos, a gente pede para... A gente não tem uma equipe gigante de desenvolvimento, na verdade é muito pequena, e a gente pede para uma outra pessoa do time também entrevistar. Porque isso ajuda a ter uma outra visão. Porque se só o líder ali estiver fazendo, é uma visão muito pontual, muito individual. Então a gente precisa ter mais visões para ter uma pessoa correta, para ter uma melhor pessoa dentro do nosso time. No atendimento já aconteceu, inclusive, também. A gente, depois de todas essas etapas, antes mesmo de chegar na última, que normalmente é a conversa com você, Gustavo, a gente colocava pessoas do próprio time que faziam um operacional idêntico pra gente conseguir ver se batia, sabe? Show. E aí, assim, eu acho que a gente falando aqui sobre clientes difíceis, situações difíceis no atendimento, é importante a gente pontuar tudo isso sobre a equipe, porque se a equipe não está preparada para atender, não vai rolar, não tem jeito. E aí, quando a gente tem equipe bem selecionada, bem preparada, e o cliente difícil, com uma situação difícil, com um problema difícil de resolver, chega, lá a gente tem uma das métricas de acompanhamento da qualidade do atendimento, a reversão.
E aí, como que a gente faz na Edulogos para reverter esses clientes que chegam com algum problema em clientes satisfeitos? Porque isso acontece, né? A gente consegue, tem sucesso em muitos casos e eu acho que é legal compartilhar com quem está ouvindo. Então, problemas sempre vão existir na empresa. É impossível você ter um produto ou um serviço perfeito e sempre vai ter alguém que não vai gostar do que está recebendo, do que está sendo visualizado ou do produto que ele adquiriu. O primeiro passo é você entender que você pode apresentar problemas dentro da tua empresa. E é nisso que você precisa se agarrar. Como eu estava até comentando antes, problema é oportunidade. Quando você é apresentado com um problema pela visão do cliente, você precisa, em primeiro passo, escutar e saber exatamente o que aquela pessoa está passando. Existem problemas que podem ser resolvidos, tem problemas que fogem da alçada da empresa. Então, se, por exemplo, dentro da Wido Logos, a gente vende identidade visual, se a pessoa não está gostando da identidade visual que está recebendo dos nossos profissionais, a gente consegue realizar ações e entender o que está sendo bom e o que está sendo ruim, que está sendo apresentado para aquela pessoa. E eu acho que às vezes também tem um terceiro caso, que é quando o cliente te apresenta um problema e quando você vai ouvir, o problema não é aquele, né? Você vai entrando mais a fundo ali no que ele tá te falando e ouvindo melhor, você consegue entender que o problema é outra coisa. Uma pessoa entrou na sua loja, ela não tá gostando de nada, de repente ela não tá gostando de nada porque o ar-condicionado não tá funcionando, ela tá morrendo de calor, atenderam ela bem. A questão é toda a experiência dele. Então, você ouvir para entender o real problema é fundamental para você conseguir resolver, porque senão você fica no superficial e o problema nunca é resolvido, né? Uma das coisas que acontece muito na Wido Logos é justamente a pessoa, talvez, na hora de apresentar o problema, o cliente, ele não sabe qual é o problema ao fundo. Ele acha que é um problema, só que na verdade não é. Quando você conversa com ele que você consegue entender. Por exemplo, você deu o exemplo da loja. Como que você vai saber que seu cliente não está gostando da temperatura do ar-condicionado da sua loja? É conversando com ele. Então, se algum vendedor chegar para ele e falar o que está acontecendo, você não está gostando de nada, ele vai conseguir desenvolver isso. Se você deixar o cliente se virar sozinho, não vai dar certo. Ele vai dar as coisas e vai sair da tua loja. Então, é a mesma coisa online, é a mesma coisa presencial. Você precisa ir até o cliente e entender verdadeiramente o que ele está falando. Então, o segredo da reversão, a gente tornar um cliente satisfeito é ouvir, né? Não tem... Não tem muito mistério. Sempre vão ter, obviamente, problemas que não podem ser resolvidos pela empresa. E isso acontece em qualquer âmbito, em qualquer lugar. Mas, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, você conversar com o cliente e entender exatamente onde que está, você consegue resolver qualquer coisa. A gente conseguiu melhorar nosso fluxo de cancelamento muito fazendo esse tipo de coisa, escutando o cliente muito mais do que falando. Às vezes, quando você já chega com a solução, já vi esse problema antes, você não está ajudando em nada, porque não é aquilo que o cliente quer. Você escuta primeiro e você age depois. Isso é essencial. E principalmente antecipar. Às vezes, se você está vendo que um cliente não está gostando muito do que está vendo, e digo isso no caso da Wido Logos, você pode muito bem chegar, ver o que está acontecendo antes do cliente reclamar, resolver, porque quando ele pensar em reclamar, não vai ter mais nada. Então acho que são 2 segredos, na verdade. Acho que ouvir e antecipar. Exatamente. Antecipar problema é muito importante. Você tá atento no que o cliente está falando e tá atento no processo da sua equipe, da sua empresa, para você conseguir antecipar e antes dele chegar com a reclamação, você já traz a solução. E aí muda tudo, né? Muda todo o cenário. Então, eu vou trazer mais um segredo para vocês, que é você ser íntegro, ser verdadeiro. Se você for do início ao fim do processo com o cliente, falar a verdade, passar integridade, ser verdadeiro do início ao fim, é muito mais fácil você resolver qualquer problema. Agora, se você tem esqueminha, tem processo, tem forma, tem não sei o quê, isso dificulta muito mais qualquer atendimento. Quando várias vezes a gente se viu em situações na Wido Logos que não tinha como resolver, e eu tinha que resolver, o que a gente fez? Cara, fala a verdade, amigo, é isso, isso, isso. O que a gente pode fazer é A, B e C, e, cara, é o máximo que a gente consegue fazer. Teve um caso há pouco tempo atrás, que um cliente comprou um site com a gente, e o nosso site é um sistema, né, gigante que inclui hospedagem, e o cliente simplesmente ligou irritado porque ele tinha comprado uma hospedagem, pago 1 ano de hospedagem, porque ele quis comprar. Ele veio trazer esse problema pra gente. Eu comprei porque eu achei que precisava. E a gente não tinha o que fazer. O que a gente poderia fazer? Ninguém te orientou a comprar isso, ninguém te orientou a fazer nada dessas ações, mas você fez o que você quis por experiências passadas. O que a gente pode fazer é tranquilizar. Cara, você fez algo errado, eu posso chegar até aqui para tentar te ajudar, daqui para cá eu não consigo mais te ajudar. Então, ser verdadeiro, chegar ao máximo da transparência possível com o cliente. E de repente, às vezes, a gente, ainda que não seja um problema da empresa, se você sabe como resolver,
Ah, eu sei que você pode fazer isso. Tenta ver lá com a empresa, Exatamente. sabe? Você se mostrar disposto a realmente ajudar, né? Eu não consigo, mas eu conheço alguém que consegue, eu sei o caminho que você pode tentar ver e não tomando aquilo como responsabilidade, porque, infelizmente, a gente não pode responder por outros, né, outras empresas que ele tenha contratado, mas se você consegue direcionar de alguma forma, ele também sai feliz dali, né? Exatamente. E aí, assim, a gente está falando muito aqui sobre como tratar essas questões quando a gente chega um cliente até a gente, né? O cliente chega na Udologos, ele reclama com marketing, com atendimento, com qualquer pessoa. Hoje a gente está no momento onde essas reclamações viram públicas. Elas atingem o mundo inteiro, às Bom vezes ponto. até antes de você mesmo, né, dono do negócio, Você saber. usa isso, né? Então Sim. você tenta resolver com a empresa, não responde, o que você faz? Reclama aqui. Sim, então aí você tá lá trabalhando, normalmente você descobre que tem alguém na rede social falando mal do seu negócio, tem alguém no Reclame Aqui colocando alguma reclamação sobre o seu negócio, e aí isso toma uma proporção muito maior. Eu não sei se vocês viram agora recentemente um caso do iFood, que também é muito comum ter lá alguns serviços, tem a classificação onde que pra gente como cliente, né, é maravilhoso você conseguir ver outras pessoas que já usaram aquele serviço, o que elas estão falando sobre ele. Eu só peço no iFood depois de ver a avaliação. E aí teve esse caso que viralizou de uma hamburgueria que respondia todo mundo super desaforado. Um cliente falou que chegou frio e o cara começou a xingar publicamente. Então, assim, é um desafio hoje. Eu acho que ainda Quem que... não viu isso, a gente vai deixar um link aqui. Vamos fazer Sim. um artigozinho só para postar esse Que feedback. é um case interessante do que não fazer, né? E aí, assim, quando isso se torna público, eu acho que a maneira de tratar é um pouco diferente, né? Como que vocês veem isso? Só para pontuar, nesse caso, para ele deu certo, porque foi uma exposição tão grande e as Sim. pessoas começaram a comprar dele. Tem até um outro caso, que é um bar, se não me engano, em Minas Gerais, que também tem um atendimento peculiar, que as pessoas vão lá para ser mal atendidas. Mas são fenômenos, não é para você focar nisso. Exceções. São exceções. Então é igual o pessoal que, não vou fazer faculdade porque o Bill Gates e o Mark Zuckerberg não fizeram faculdade. Cara, são 2 casos em 7 bilhões de pessoas. Então é difícil você ser, você vai ser o Neymar, o próximo Neymar. Então vai pelo caminho correto, que é você prestar o melhor atendimento, tentar atender o cliente o máximo possível, ouvi-lo e entregar o serviço que ele contratou, né? Na Udologos a gente também tem, antes de a gente deixar o João falar, a gente tem uma página no nosso site, onde a gente abre para feedbacks, né? E aí todo mundo... 100% dos feedbacks, bons e ruins. Exato, tá tudo lá transparente, quem gostou, quem odiou, quem amou, e aí todo mundo consegue ter acesso a isso. E aí eu queria ouvir, João, como o seu time, como você responde esse tipo de reclamação pública, como vocês lidam com isso e contornam essas situações. Tá. Os depoimentos da Udologos, eles são 100% abertos, 100% sinceros, 100% puros, e eu recomendo que qualquer empresa tenha isso para poder mostrar para seus clientes também, porque mostra que a gente está, independente do feedback que a gente está recebendo, a gente está mostrando para os nossos clientes. Tem cliente que gosta, a grande maioria gosta, e tem gente que não vai gostar, como em qualquer outro negócio. Eu super recomendo que isso seja uma prática que qualquer empresa realize, porque isso passa confiança. Principalmente. A gente, que é uma empresa online, a gente precisa muito passar confiança para o nosso cliente. E seja online ou seja físico, confiança nunca é demais. Sobre o Reclame Aqui especificamente, o Reclame Aqui ele tomou uma proporção muito grande hoje em dia, né? Porque ele começou como um site que era unicamente para você falar mal de uma empresa, e hoje em dia ele virou uma plataforma de divulgação muito boa. Quando você é bom no Reclame Aqui, as pessoas vão procurar a tua empresa no Reclame Aqui para saber se conseguem confiar em você ou não, para poder comprar. Você coloca lá qualquer empresa, Ponto Frio, por exemplo, você vai ver o site de Ponto Frio e você vai ver a página do Reclame Aqui logo na primeira página dos resultados de pesquisa. Então é uma referência muito forte. O Reclame Aqui ele é uma ferramenta que é muito utilizada pelos clientes hoje em dia quando eles precisam de algo com urgência. As pessoas reclamam no site, às vezes não esperam retorno, ou às vezes não efetivamente falaram com a gente e já estão lá no Reclame Aqui, porque elas veem o Reclame Aqui como uma forma mais rápida de conseguirem uma resolução do problema delas. O que não deixa de ser verdade. Para quem teve a sua empresa colocada no Reclame Aqui, a minha principal dica é prioridade total naquele atendimento. O Reclame Aqui não é uma reclamação que um cliente está fazendo diretamente com uma empresa. É uma reclamação que está sendo vista por muita gente. Por muita gente mesmo. Clientes que você já tem, clientes que você pode perder porque estão vendo aquela reclamação lá naquele site. A prioridade de atendimento tem que ser imediata. Você tem que resolver rápido com qualquer problema que seja apresentado no site do Reclame Aqui. Você tem que se comunicar com o cliente
não apenas respondendo a ele, você tem que responder também a toda e qualquer pessoa que vai ver aquela resposta no site. Então, quando você... A dica eu acho que é essa, né, João? Você não está respondendo ao cliente, você está respondendo a todo mundo que está lendo aquela mensagem. Tem muita reclamação que é feita no Reclame Aqui de forma incorreta, às vezes. A pessoa não tinha motivo palpável de estar botando aquela reclamação lá. Toda empresa pode passar por isso, reclamações infundadas. E é importante você responder não apenas aquela pessoa. Todo mundo tá vendo aquele problema lá. Todo mundo precisa saber, talvez aquilo não seja infundado. Todo mundo precisa saber como é que realmente que funciona o processo da tua empresa. Como o Gustavo estava falando, você precisa ser transparente, você precisa ser íntegro. Quando você está sendo íntegro, você não tem como estar errado. Para concluir esse ponto, o nosso desafio na Logos com o Reclame Aqui a gente já atendeu mais de 60 mil clientes e no Reclame Aqui tem lá 100 e algumas reclamações. Quando um usuário que não conhece a Logos entra lá e fala, nossa, tem 150 reclamações, ele pode se assustar, mas o nosso desafio é justamente mostrar, cara, são 150 em um universo de 60 mil. Isso dá 0, alguma coisa por cento. Então, é uma quantidade muito pequena. Então, a gente, como empresa, tem sempre que mostrar, cara, tem problema e sempre vai ter problema. A gente está trabalhando para minimizar os desafios, os problemas que acontecem, para você ter a melhor experiência, independente do serviço, produto ou dia que você está comprando com a gente. É isso, pessoal. A gente falou aqui um pouco sobre como lidar com situações difíceis. Acho que é um grande desafio do atendimento. Reverter situações difíceis em situações boas. Entender a razão do cliente. Exato, e que tornem e sejam favoráveis para o seu negócio no final das contas, né? Porque como o João bem pontuou, toda reclamação é uma oportunidade. A gente tentou aqui abordar todos os tópicos desse assunto, mas se você tiver com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente está sempre de olho, a gente vai continuar conversando sobre isso em todos os nossos canais. Então é muito importante que vocês interajam com a gente aqui embaixo. Quem quiser aprofundar um pouco mais o assunto, entre no nosso grupo do Telegram, o link está aqui embaixo e também está no Instagram da Logos, instagram.com/Logos. Facebook, Instagram, a gente está no YouTube, a gente está em todos os canais lá esperando vocês para interagir com a gente. Não tem desculpa, hein? E olha só, quem está ouvindo a gente pelo Spotify, curte, comenta, compartilha. Quem está no iTunes também, marca a estrelinha. E vamos continuar esse papo que está muito bom no próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.